Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 6 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, semanas 3 e 4. Vamos lá? Gente, eu resolvi fazer as correções das semanas 3 e 4 juntas, porque é pouquinha atividade que tem que fazer. Então, vou fazer as 2 semanas junto, porque aí vocês podem adiantar o serviço aí, né? Para vocês poderem fazer as atividades de outras matérias. Então, vamos lá. Aqui na semana 3, tem esse box informativo, onde está explicando o que é aliteração, assonância e onomatopeia. Você tem que ler isso aqui para entender o que são essas figuras de linguagem e assim você vai conseguir responder as atividades da semana 3 sem nenhum problema. A aliteração, gente, é a repetição do som de uma consoante. Nesses versos aqui, ó, vozes veladas, veludosas vozes e assim por diante, você pode notar a repetição da consoante V. E essa figura de linguagem é denominada aliteração. Já a assonância é a repetição do som vocálico, ou seja, do som de uma das vogais. Nesse trecho aqui, ó, nesses versos, berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro, quero que você ganhe, que você me apanhe, e assim por diante. Nesse trecho você pode notar a repetição das vogais E e O, e isso se caracteriza como assonância. Então é a repetição de sons vocálicos. Já a onomatopeia é a representação de um som, de um barulho, através de uma palavra. Por exemplo, creche pode ser a representação do som de louças de pratos quebrando. O miau, o que é o miau? Não é o som do gato? Então, miau é uma onomatopeia que representa o som do gato. Então, a onomatopeia é bem fácil de identificar. É uma palavra que representa um som, um barulho. E é isso que você vai identificar nesses textos que estão aí na sua apostila. Esse texto número 1 aqui, ó. Qual que é a figura de linguagem que tem nesse texto, nessa tirinha? É assonância, aliteração ou onomatopeia? Então, você tem aqui, ó, splat. Na hora que a torta bate na cara do personagem, aparece essa palavra aqui, né? Splat, representando o som que esse movimento fez. O movimento da torta batendo na cara do personagem. A palavra que representa um som é o quê? É a onomatopeia. Essa enumeração aqui, gente, tá toda errada, então você desconsidera ela. Mas esse primeiro texto aqui, ó, essa tirinha, o que tem aqui? Qual a figura de linguagem que tem aqui? É a onomatopeia. Depois você tem esse outro texto aqui, ó, esse poema, nessa letra de música, onde apresentam-se esses versos aqui, ó. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. É evidente a repetição das consoantes CH. Então, qual que é a figura de linguagem que designa a repetição de consoantes? É a aliteração. Então, aqui a gente tem aliteração. No próximo texto, você tem esses versos aqui, ó. Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Aqui eu quero fazer uma observação. Aqui nós temos a repetição do som da vogal U, que acontece até quando aparece a letra O em algumas palavras. Pois, quando elas são lidas em voz alta, pronunciamos U em vez de O. Por exemplo, do Iguaçu, Polo Sul, do sentimento. Então, aqui a gente tem a repetição do som da vogal U. Repetição de som vocálico, repetição de som de vogal é o quê? É a assonância. Pronto, não pediu nem para explicar, é só marcar.
Semana 3 está prontinha. Falei para vocês que era pouca coisa que tinha que fazer. Então agora a gente vamos para a correção das atividades da semana 4. Aqui na semana 4, a gente vai falar sobre texto argumentativo. Primeiramente, você tem essa notícia aqui, ó, que você tem que fazer a leitura. E aí, depois a gente vai fazer uma produção de texto. Vou fazer a leitura desse texto aqui para você entender qual vai ser o assunto da nossa produção de texto. Área queimada no Pantanal já passa de 2 milhões de hectares, tamanho referente a 10 vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente. Mesmo em Mato Grosso, os incêndios estão espalhados por todo o estado. Dados do Previfogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, em 2020, mostram que a área queimada no Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 milhão em Mato Grosso e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul. Essa área de mais de 2 milhões representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente, mas em Mato Grosso, os incêndios estão espalhados por todo o estado. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, de janeiro até agora, mais de 25,4 mil focos de calor foram registrados. O número é 29% maior do que o mesmo período do ano passado. Esses trechinhos que estão marcados com cores diferentes, você vai utilizar para colocar lá no seu texto. Eles vão te ajudar a organizar as informações para colocar na sua produção de texto. Essa notícia aqui, na verdade, ela vai ser a nossa fonte de pesquisa. Então, tira um print aqui para você poder pegar as informações depois. Continuando. As queimadas aumentaram no Pantanal a partir de julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Os dias estão tão secos que o clima fica parecido ao de um deserto, com umidade abaixo dos 10%. Mas o problema não é só o clima. Então aqui está explicando por que está acontecendo tantas queimadas lá no Pantanal. Um dos motivos é a estiagem, né, o clima seco, mas não é só isso. Tem outro grande problema, o maior problema já vai ser colocado aqui no próximo parágrafo. Uma reserva particular teve metade da área de mais de 100 mil hectares destruída. Segundo perícia do Corpo de Bombeiros, as chamas vieram de fazendas que estão próximas e que foram queimadas de forma criminosa, intencional. Então aqui está o grande problema, o grande causador, né, dessas queimadas lá no Pantanal. Porque, na verdade, o que acontece? O ser humano não tem poder sobre o clima. Então, se o clima vai ficar seco ou não vai ficar seco, o ser humano não pode fazer nada para impedir, não pode fazer nada para amenizar isso aí, porque o clima não está ao nosso alcance modificá-lo. Agora, essa questão das queimadas em fazendas que acabam se alastrando para as áreas de floresta, isso aqui já é responsabilidade do ser humano. Então, gente, sobre o clima, não tem como fazer nada. Mas sobre as queimadas, isso pode ser evitado, né? Então, quando você for colocar alguma coisa lá no seu texto sobre soluções para o problema, lembra disso. De onde que vem o problema? Quem são os causadores, os agravadores do problema? São essas queimadas que acontecem, que são realizadas nas fazendas para preparar a terra, né, para o plantio. E por causa disso, acaba se prejudicando o meio ambiente. Existem outras técnicas de preparo da terra que podem ser utilizadas no lugar dessas queimadas. Então, o que precisa ser feito é acabar com essas queimadas em fazendas. Depois vem esse box informativo aqui explicando qual que é a estrutura de um artigo de opinião. Basicamente, é a introdução com a tese, ou seja, a opinião que você vai defender no seu texto.
Depois vem o desenvolvimento com a argumentação, que são as justificativas, as explicações que comprovam que a sua opinião está correta. E depois vem a conclusão, na qual você apresenta uma solução para o problema que foi abordado no seu texto, né? O problema que é tema do seu texto. E aí vem a proposta aqui de redação, né? A proposta de produção de texto. Escreva um artigo de opinião. Então, que tipo de texto que é para você escrever? É um artigo de opinião. O próprio nome já está falando. É um texto no qual você vai colocar a sua opinião sobre o assunto. Agora vamos saber sobre qual que é o assunto que a gente tem que escrever. Seguindo a estruturação apresentada acima. Essa que eu falei aí, ó, que tem a introdução, desenvolvimento e conclusão. Sobre o que está acontecendo no Pantanal. Então, você vai falar sobre as queimadas lá no Pantanal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não esqueça de elaborar bem sua tese, colocar argumentos que validem sua ideia e apontar uma possível solução para a problemática. Nós vamos fazer essa produção de texto juntos. Eu já fiz uma parte e agora você vai copiar e completar seguindo minhas orientações. Parecido com aquele jeito que a gente fez lá na carta do PET 300 anos de Minas Gerais. Mas essa é só uma sugestão. Se você quiser, pode fazer o artigo de opinião do seu jeito. Basta você falar sobre a sua opinião com relação às queimadas no Pantanal. Você tem que falar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo e como que a gente faz para isso parar de acontecer. Basicamente é isso que você tem que colocar no seu texto, caso você não queira seguir o meu modelo, tá bom? Então agora eu vou apresentar para vocês, parágrafo por parágrafo, bem detalhado, o que você tem que escrever na sua produção de texto, no seu artigo de opinião. Vamos lá? Muito bem, gente, então vamos aqui para a explicação sobre como que vai ser estruturado o nosso artigo de opinião sobre as queimadas lá no Pantanal. O nosso texto vai ter 4 parágrafos. Você vai copiar o que está escrito de vermelho aqui, ó. E nessas linhas pontilhadas são os lugares que você vai completar de acordo com as explicações que eu vou te passar aqui. Então, primeiramente, você vai colocar um título, né? Você vai criar um título que expressa aí qual que é o assunto do seu tema. E aí a gente vai para o primeiro parágrafo, que é a introdução. O que você tem que fazer? Copie o que está em vermelho e complete as linhas pontilhadas de acordo com as orientações. Então, seu texto vai começar. Em 2020, os veículos jornalísticos têm noticiado um fato muito preocupante relacionado ao meio ambiente. 2 pontos. Aí aqui você vai colocar em poucas palavras qual que é o problema que nós estamos abordando. Qual que é o problema que foi noticiado lá naquele texto que a gente acabou de fazer a leitura lá no PET. Ou seja, qual que é o problema? Qual que é o tema da nossa redação? Então, você vai colocar aqui nessas linhas pontilhadas. Continuando nesse mesmo parágrafo. Pesquisas revelam que... Aí aqui você vai colocar os dados de pesquisas sobre o assunto. Retire da notícia que nós lemos aí no PET. Então, você vai aí nessa notícia, nesse texto que a gente leu, vai lá nos trechinhos que estão marcados de amarelo e laranjado, e aí você vai colocar aqui, gente, quais que são os dados estatísticos, quais que são os dados de pesquisas com relação a esse assunto aí que nós estamos abordando, quais que são esses dados de pesquisas que foram apresentados nessa notícia. Então, são os trechos que estavam marcados de amarelo e de laranjado. Não precisa você copiar igualzinho estava lá, não. Você pode colocar do seu jeito, pode colocar com as suas palavras. O nome disso é parafrasear, que é quando você coloca com as suas palavras o texto de alguém, o texto de alguma fonte. Continuando, nesse mesmo parágrafo, tá? A irresponsabilidade de fazendeiros e a falta de ações do poder público são os responsáveis por essa gravíssima situação. Essa é a nossa tese, essa é a opinião que nós vamos defender, que o que está causando esse problema é a irresponsabilidade dos fazendeiros e a falta de ações do poder público. Então, isso aqui tudo vai ficar no primeiro parágrafo. Continuando.
Vamos agora para o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. Copie o que está em vermelho e complete as linhas pontilhadas de acordo com as orientações que eu vou te passar. Então, você vai copiar o que está de vermelho e completar as linhas pontilhadas. Vai ficar assim, ó. Esse problema acontece porque... Aí você vai colocar o que provoca as queimadas. Dá uma olhadinha lá naquela notícia que tem aí no PET, os trechinhos que eu marquei de verde, lá que você vai encontrar a resposta para essa questão. Por que que esse problema acontece? E é agravado pelo fato de que... Aí você vai procurar lá no texto, lá naquela notícia, o trechinho que eu marquei de azul, que lá tem a pista sobre o que que agrava, o que que piora o problema que a gente está abordando aqui no nosso texto. Então, você vai pesquisar essas informações aqui lá na notícia que tem no PET. Terceiro parágrafo, continuando o desenvolvimento. Copie o que está em vermelho e complete as linhas pontilhadas de acordo com as orientações. Aqui nesse trechinho, onde eu coloquei esse asterisco aqui, ó, nesse trechinho, você vai escolher uma dessas palavras que estão em azul aqui, ó. Qual que você acha que encaixa melhor aí nesse começo? Então, você vai escolher uma dessas aqui. Não são todas que dão certo, não, tá, gente? Aqui tem uma pegadinha. Então, eu quero que vocês vejam aí, que vocês analisem qual que é a conjunção mais adequada para colocar nesse início e conectar essa parte com o restante do texto. Então, você escolhe uma dessas palavras aqui, ó, que estão em azul, vê aí qual que dá mais certo e coloca aqui nessa parte, aqui onde tem esse asterisco. Essa é a primeira palavra do terceiro parágrafo. Aí você coloca aqui, tananã, essa questão não é novidade. E o que contribui para que o problema continue persistindo é que... E aí, nessa parte, é com você. Por que que você acha que esse problema que a gente está abordando continua existindo? Por que que você acha que essa questão aí, né, das queimadas no Pantanal... Por que que isso acontece todo ano? Por que que isso não acaba? Por que que esse problema persiste? Uma dica, volte ao primeiro parágrafo desse texto aqui que a gente está fazendo e veja o que que nós já escrevemos sobre os responsáveis com relação a esse problema. Então, gente, você vai voltar lá no primeiro parágrafo desse texto aqui que a gente está escrevendo. E aí você vai ver que lá na nossa tese, na opinião que a gente está defendendo, nós já colocamos os responsáveis pela permanência desse problema. Então volta lá que você vai saber quem que são os responsáveis. E aí você vai colocar aqui nesse trechinho, aqui ó, para completar essa parte. Muito bem, esse é o terceiro parágrafo. Vamos agora para o quarto parágrafo, que é a conclusão. Novamente, você vai copiar o que está em vermelho e vai completar as linhas pontilhadas. Aqui, gente, é a mesma coisa. Eu quero que você escolha uma conjunção dentre essas que estão aqui, ó, de azul. Quero que você escolha a que é mais adequada para colocar aqui nesse lugar, aqui no início da nossa conclusão. Não são todas essas palavras aqui que servem, não, viu? Tem algumas que servem e outras que não servem. Então, você escolhe aí uma que você acha que fica mais legal e coloca aqui para mim. Continuando. Nananã, medidas são necessárias para resolver a questão. O governo deveria... Aí você vai escolher duas soluções para colocar na sua conclusão. O que que você acha que o governo deveria fazer para acabar, para solucionar o problema das queimadas lá no Pantanal? Não só no Pantanal, né? Mas em todas as florestas do Brasil, em todos os biomas do Brasil. O que que você acha que o governo deveria fazer? Você vai colocar duas coisas. Uma coisa você vai colocar aqui, ó. E a outra coisa aqui, ó. Vai colocar mais uma possível solução que o governo deveria fazer para resolver essa questão. Se você não souber... Você pode pesquisar na internet. Se você não souber, se você não estiver conseguindo pensar alguma solução, você pode pesquisar aí na internet. Você escreve lá no Google assim, ó, como acabar com as queimadas no Pantanal. Eu tenho certeza que vai sair respostas que você possa colocar aqui no seu texto, tá bom? E o pessoal aí das minhas turmas pode me chamar lá no Telegram que eu ajudo vocês
a encontrarem soluções para colocar aqui no seu texto, tá bom? Então, gente, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês tirarem um print de cada parágrafo, que aí vocês podem copiar e ir completando com calma, tá? Lembrando que as partes que vocês vão copiar são só as que estão em vermelho. E onde tem linhazinha pontilhada, são os lugares que você tem que completar com as suas ideias, com a sua pesquisa. Então, tira um print aqui desse primeiro parágrafo. Tira um print do segundo parágrafo. Tira um print aqui do terceiro parágrafo. Você vai ver que esse texto não vai ficar tão grande assim, não. Ele vai ficar pequenininho, né? A explicação é maior do que o próprio texto. E tira um print do quarto parágrafo. Tá certo? Muito bem. Aí, quando você copiar tudo e completar tudo, você vai ter prontinho o seu artigo de opinião. Muito bem, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem se vocês puderem para me ajudar. E a gente se vê nas correções aí do PET número 7. Tá quase acabando, hein, gente? Fica firme aí. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um abraço muito especial para minha colega Vera Rodrigues Carvalho, de Uberaba. Muito obrigada por prestigiar meu trabalho e pelo incentivo. Um grande abraço para você e um salve. Um salve também para Lavínia Melo e para todo mundo da Escola Levindo Coelho. Salve para Expedito Lucas e para todo mundo aí da Escola Estadual Santo Antônio. Um abraço muito especial também para minha amiga Jaqueline Comissário. Muito obrigada pela força de sempre. Um abraço. Um salve para Rita Santos, minha xará. Um salve também para Thalita e para todo mundo de Turmalina. E também para Isabela Azevedo e para todo mundo aí de Veredinha. Um salve para Rosimara Neves e também para Eduarda de Cássia e todo mundo da Escola Estadual José Manuel. Um salve para Blade, também para Vitória Miranda e para todo mundo de Vargem Alegre. Um abraço para vocês. Um salve também para Elizabeth Salgado Valadares e para todo mundo do Polivalente. Um salve para Maria Vitória e para todo mundo de Patos de Minas. Ade Silva, um salve para você. Turzeira, um salve para você, para todo mundo aí de Itajubá e para a Escola Estadual Casimiro Osório. Ana Luísa Moreira, um salve para você e para todo mundo aí de Araguari. Um salve também muito especial para um salve para Leila Lima, para todo mundo de Conselheiro Pena. Um salve também para o Victor e para o pessoal da Escola Estadual Maria Guilhermina Pena. Maria Helena, um salve para você e também para a Rebeca. Um salve aqui também muito especial para todo mundo de Mato Verde, para a Escola Professor José Américo Barbosa e também para Kelly Gabriele Santos Pereira. Um abraço. Um salve também para Priscila Veloso, para todo mundo de Arcos e para a Escola Vila Boa Vista. Um salve para vocês. E um salve também para todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço e um salve. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau.